Eu me chamo Helenilza, sou professora de matemática. Estou aqui para apresentar mais um pouquinho da história do sistema de numeração decimal, né? Que hoje, para o 5º ano, a gente já pode falar que esse sistema de numeração decimal, ele também é conhecido como sistema da base 10. Como assim sistema da base 10? Nós aprendemos, né, durante a história dos números, que nós temos os símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Aí muitos devem estar pensando assim, por que o 0 apareceu por último? Porque nesse sistema, né, aí mistura um pouquinho a história com a matemática, que a matemática também tem a história dos hindus, né, com os árabes, que eles tinham o seu sistema de numeração, que era aquela contagem feita, né, muito primária, com pedrinhas, contando com o nó que se dava em cordas, contar para medir, eles mediam e depois iam contando nas tábuas, riscando para contar o número de animais. Então essa era a história deles. A partir do momento, né, que foi apresentado, começou a ser conhecido os números, foi a partir da invenção da imprensa, né, que foram criados os números. E vamos à história do 0. O 0, ele foi o último algarismo a ser apresentado. Por quê? Por causa da dificuldade que se tinha de representar o 0. Porque o 1 eu posso pegar aqui e mostrar, eu tenho uma caneta. Eu posso pegar mais duas aqui, com essa daqui eu formo 3 canetas. Mas como mostrar naquele momento, um momento tão pré-histórico, representar o 0? Então, por isso, depois de muitos estudos, apareceu o 0. Por isso que ele aparece no final. E se vocês observarem, essa história ela vem contada até hoje quando mostra no celular, quando mostra na calculadora, quando mostra no notebook. Se vocês perceberem, o 0 é sempre o último. Ele nunca aparece primeiro. Então, vamos lá. Por que o sistema, falando mais um pouquinho, o sistema da contagem na base 10? Porque a partir desses 10 símbolos, chamados indo-arábicos, ou os algarismos, que cada símbolo desse representa um algarismo, é a partir desses algarismos que nós podemos formar infinitos números, tá? Eu posso pegar, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho aqui 1469. Eu usei algum símbolo diferente desses aqui? Não. Então eu preciso, né, desses algarismos, desses símbolos, para formar qualquer número. Por isso que a contagem é na base 10. E também, se vocês perceberem, quando vocês aprenderam lá no 3º, no 4º ano, a trabalhar com o material dourado, a cada 10 vai trocando. Eu tenho 10 unidades, eu formo uma dezena. Eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. Eu tenho 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. Aí apareceu também, para facilitar a nossa vida e a vida de vocês, o quadro valor de lugar. Quando eu represento cada unidade dessa, vamos supor, eu pego 1, eu tenho uma unidade. Quando eu pego, se eu contasse lá se eu estivesse trabalhando lá com os cubinhos, se eu estivesse trabalhando, então aqui eu tenho um cubinho. Mas se eu pegar 2 barrinhas, eu tenho 2 dezenas. E se eu juntar 3 placas, eu tenho 3 centenas. Se eu pegar, se eu pegar agora 2 cubões, eu sei que cada cubo representa 1000. Se eu tenho 2, eu represento 2 unidades de milhar. E assim vai, gente. Eu tenho aqui, aí aparece primeira ordem, porque nós começamos pela unidade, né? Representando, a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena, a quarta ordem a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar, a sexta ordem centena de milhar. E também podemos chamar essa classe de milhar como 1000, porque na hora de fazer a leitura de números, nós vamos falar, dificilmente se usa milhar,
a gente fala 10 mil, 20 mil, também na hora de falar no dinheiro. E nós temos aqui, deixa eu completar aqui a classe de mil ou de milhar, e vamos para a classe de milhão, que também temos. Aí vem para a 7ª ordem, 8ª ordem e a 9ª ordem, que a 7ª ordem é representada pela unidade de milhão, a 8ª ordem dezena de milhão e a 9ª ordem que é centena de milhão, que nós vamos completar agora. Então, facilita o quadro valor de lugar, gente, vem para facilitar a leitura. Quem não consegue, se eu pegar um número solto, por exemplo, 1469 é um número mais fácil, mas se eu coloco aqui, ó, às vezes o aluno tem essa dificuldade de ler um número desse. O que ele faz? Olha, cada classe, né, são 3 ordens, então a gente separa, e eu já sei que se essa primeira é a classe das unidades, e se a segunda é a classe de mil ou milhar, ó, fica fácil a minha leitura. 401.469. Então, a facilidade do quadro valor de lugar é para mesmo o aluno na sua aprendizagem. Então, agora chegou o momento de mostrar, né, os alunos aprenderam a trabalhar a questão da escrita de números, né, saber se o número é maior, quando que ele é menor. Então, eu vou pedir, né, para que 2 alunas, no caso Samara e a Juliana, elas, né, nos seus lugares, elas também terão as mesmas plaquinhas que eu tenho, os mesmos cartões que eu tenho, e eu vou pedir que elas virem 5, escolham 5. Elas vão escolher 5 aleatoriamente, né, eu não sei, ó, 3, 5. Aí agora, a vez aqui foi a Juliana. Aqui lá a Samara escolheu lá no lugar dela, vamos fazer de conta que ela escolheu, né, esses números. Agora eu vou pedir para que elas virem as fichas e cada uma vai montar o maior número possível. Vamos tirar uma aqui. Então vamos lá. 3, 5, 3, 5. Vamos montar o maior número possível. Então vamos lá. Montar, né? Vou montar os números com as cartinhas que a Juliana virou. Então aqui nós temos o número montado por Juliana. Agora, o maior número possível montado por Samara. Aqui estão os números montados. A partir daqui, nós vamos falar mais um pouquinho sobre leitura e sobre quem é maior, quem é menor. Mas antes disso, quem foi a vencedora? Foi Juliana, né? E por sorte, porque estava virado. Então, nós sabemos, aqui está mais do que provado que com aqueles 10 símbolos, né? Que nós chamamos de símbolos indo-arábicos, com eles nós podemos formar infinitos números. Números bem maiores, números menores, como que ficou provado aqui, ó. Juliana foi a vencedora, com o maior número, que foi o 95.430, e Samara montou o número 87.210.